Deus. Amém. Obrigada, queridos. Como é bom quando a igreja adora o Senhor, irmãos. É bom demais. Senhor, obrigado, Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero ler o capítulo todo, mas eu quero ir compartilhando com vocês e a gente vai lendo o capítulo 6 juntos. Algumas passagens que a Bíblia narra. Eu quero levar essa ministração não só para um lado de colocar Daniel como um homem íntegro, digno, santo, separado, porque tudo isso ele foi. Mas eu quero trazer essa realidade que Daniel viveu, as experiências que Daniel teve, para a nossa realidade. Para o nosso momento, para a sua vida hoje. Porque a palavra de Deus nos garante que Ele sempre estará conosco. Amém? Como nós lemos o Salmo 23, mesmo que nós venhamos a andar no vale da sombra da morte, naquele lugar difícil, naquele lugar escuro, naquele lugar em que você se encontra só, a Bíblia diz que mesmo neste lugar o Senhor estará contigo. Porque Ele jamais nos abandona. E Daniel, ele era um homem adorador, ele amava a Deus, ele adorava a Deus, ele buscava a face de Deus. E essas experiências que Daniel teve, irmãos, elas mexem conosco. Você imagina, Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia, e lá ele começou a servir outros deuses, naturalmente falando, outros reis, e lá eles adoravam outros deuses, deuses estranhos, e todo o povo adorava, e Daniel estava no meio daquela situação, no meio daquela influência, mas ele não se contaminou. Se você for ler Daniel capítulo 1, você vai ver que ele se separou das comidas, ele começou a escolher aquilo que ele comia para não se contaminar com as coisas daquela época. E nós, irmãos, não se engane, você não é mais desse mundo. Você sabia disso? A Bíblia fala que nós somos seres espirituais, que nós não fazemos mais parte desse mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Porque hoje nós somos separados, homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor. E Daniel, ele estava envolvido com aquilo, ele estava naquela situação, mas ele não se misturava com a adoração daquela época. Imagine você e eu passando e vivendo as coisas que Daniel passou. A palavra de Deus diz que ele viu os 3 amigos dele serem lançados na fornalha. Já imaginou, irmãos? O rei fala, se não me adorar agora, vai para a fornalha. E era quente. E aí, naquele momento, eles falaram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, morreremos. Imagina você. Hein? O que você faria? O que nós faríamos? A palavra de Deus diz que eles não se dobraram e foram lançados na fornalha. Só que eles começaram lá dentro a passear na fornalha, e quando o rei olhou e falou, opa, quantos nós jogamos? 3, mas tem 4 lá dentro. Porque Jesus estava lá com eles. O 4º homem era Jesus.
Jesus estava lá, junto com eles. E a palavra de Deus diz que o rei olhou e falou: manda eles saírem. Eles saíram, não tinha nem cheiro de fumaça. As roupas estavam intactas. Tudo estava intacto. E o rei falou: então esses que jogaram eles, joguem então eles. E jogaram aqueles homens na fornalha. A Bíblia fala que imediatamente foram mortos. E aqui, Daniel sabe desse Deus que livra, conhece esse Deus que livra. Quero te perguntar, você conhece o Deus que livra? Conhece ou não, irmãos? Quando você teve momentos na sua vida, Deus te livrou? Claro que sim. Nós conhecemos esse Deus que livra. Nós temos experiência com esse Deus de cura. Nós temos experiência com Deus que salva. Com Deus que transforma, porque está aqui uma pessoa que foi transformada pelo Senhor, não pronta, em hipótese alguma, mas sendo todos os dias transformada por Ele. Mas eu sei quem eu fui e quem eu sou hoje. Não por causa de mim, por causa do Senhor na minha vida. E o meu papai e minha mamãe e o Paulo estão aqui, conhecem e sabem o que eu estou falando. Esse Deus é um Deus que faz milagres, maravilhas, prodígios, mas depende de nós, irmãos. Daniel, ele conhecia esse Deus. E quando tentaram fazer algo contra Daniel, não acharam nada que pudesse incriminar Daniel. Nada. Os inimigos de Daniel, aqueles que eram os governadores da época, que foram colocados pelo rei, ficaram com tanta inveja de Daniel, porque ele era um homem sábio. Sobre ele havia um outro espírito. Ele era um homem íntegro, um homem santo, um homem transformado pelo poder de Deus, um homem digno. Daniel. Daniel. E aí, irmãos, não acharam nada que pudesse incriminar Daniel. Sabe o que eles fizeram? Só tem um jeito de incriminar ele. Ou de manipular uma situação para que ele seja morto. Vamos ver algo naquilo que ele crê, que ele adora, o Deus dele. Se nós fizermos algo que pegue ele na adoração, no louvor, naquilo que ele ama, então nós vamos conseguir matá-lo. A palavra de Deus diz que eles tramaram algo e falaram para o rei: rei, faz um decreto que todo homem deve adorar o Senhor 30 dias e só se dobrar diante do Senhor e só orar ao Senhor, mas nenhum Deus. E o rei achou aquilo bom. É o Senhor rei. E o rei achou bom, falou: realmente, vamos fazer isso. E fizeram esse decreto. E todos aqueles que se dobrassem, então, deveriam morrer. Sabe o que Daniel fez quando ouviu o decreto? Sabe o que Daniel fez quando ouviu que o rei, que a situação daquele país estava caótica e que poderia atingi-lo? Foi orar, foi adorar, foi buscar a face de Deus. E o primeiro ponto que eu coloquei aí no seu boletim fala como a atitude de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Irmãos, cada um de nós aqui tem uma cova, viu? Pastora, de jeito nenhum, não? Você tem uma cova, sim. Todos nós temos momentos de muitos problemas, dificuldades. Todos nós aqui enfrentamos o leão, que não é o leão da tribo de Judá. A Bíblia fala em 1 Pedro que Satanás ruge como um leão e ele fica ao nosso derredor. Redor fica o Senhor nos guardando. Ao nosso derredor, agora mesmo, ao nosso derredor, a Bíblia fala que o diabo está rugindo, doido para nos tragar, para nos alcançar. E aí,
as atitudes que Daniel teve antes é que contaram, irmãos. Porque Deus, Ele te livra. Deus é um Deus bom, misericordioso. Mas quais estão sendo as nossas atitudes diárias? Não é uma troca, é um relacionamento. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Ele amava Deus, ele buscava, era um estilo de vida de Daniel. Ele amava as coisas de Deus. E a primeira coisa, ele priorizou a oração. Quando ele ouviu o decreto, a Bíblia fala aqui, lê aqui comigo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, esse decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Era um costume, era estilo de vida. Ele levava as petições, os problemas a Deus. Irmãos, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos adorar a Deus. Oração é um trabalho. Quantos gostam de orar aqui? Hã? Quantos gostam de orar aqui? A irmã Joana. Irmãos, oração é um trabalho. É desgaste. É difícil. Cansa. Oração, né? Pastora, oração. Irmão. Você começa a orar, começa uma guerra na sua mente. Nós tínhamos um professor na escola bíblica que ele estava falando sobre oração e ele falava isso. Às vezes ele estava orando, e na época estava passando aquela novela da Odete Roitman. Olha só, irmãos. E ele estava orando e ele falou, e orando, e Deus, quem matou Odete Roitman? Olha, irmãos, a mente dele viajou. Ele viajou. Às vezes você está orando, de repente você lembra, mas e aquela conta? E o telefone que não para? E as crianças? Mãe, pai. E o celular? Apitando uma mensagem nova. Irmãos, oração é uma batalha espiritual. Oração é uma guerra espiritual. Por isso que a Bíblia fala assim, orai sem cessar. Persevera, ora, busca a face de Deus. Quem disse que é fácil, irmãos? Quem disse que é fácil? Se fosse fácil, quarta-feira aqui estava lotado de gente. Mas por quê? Porque é difícil, irmãos. Porque nós não priorizamos a oração. Olha, na hora de adorar e buscar a Deus, você pode orar. Você pode orar em casa, na rua, em qualquer lugar. Mas existe uma hora, irmão, que é só você e Deus. Não tem jeito. Tem uma hora que é de intimidade. É igual o seu relacionamento com a sua esposa. Tem que ter uma hora, pelo menos uma horinha, que é só você e a sua esposa. Não tem jeito de ter mais ninguém. Olha, Deus, Ele anseia por isso, Ele ama isso, Ele procura isso. E Daniel sabia, ele tinha costume de fazer isso. Ele mantinha uma permanente comunhão com Deus, ele era íntimo de Deus. Irmãos, quantos aqui querem coisas assim tremendas de Deus na sua vida? Quantos querem mesmo? Porque eu quero. Então, nós precisamos fazer algo que seja diferente do que a gente está fazendo. Porque até agora o que a gente está fazendo ainda não trouxe esse sobrenatural para as nossas vidas. Entende isso? Se eu quero algo maior em Deus, então eu tenho que ter atitudes maiores para com Deus. Daniel, ele era esse homem.
Ele era esse homem íntimo de Deus, a tal ponto que ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha intimidade, ele tinha comunhão. Ele expressava a sua gratidão. E eu quero ler capítulo 2 de Daniel, porque a gente falou um pouquinho de Daniel lá no começo. Eu quero ler capítulo 2, por favor. Versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Agora, se você entender assim, pega isso para você. Remove reis, certo? E estabelece reis. Amém? Amém, irmãos? É ele. Ele. Quer brigar com a gente? Briga com ele primeiro. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele que faz todas as coisas. Em Daniel havia um espírito excelente. Quantos têm um espírito excelente aqui? Só 1, 2, 3, só? Os outros não têm o Espírito Santo de Deus? Uau, o Espírito Santo de Deus é o Espírito excelente. Esse é o Espírito excelente. Quando nós aceitamos Jesus Cristo pelo fato dele ter morrido e ressuscitado, crido nele, nós recebemos esse Espírito excelente sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas está um Espírito excelente. E excelência não tem nada a ver com dinheiro. Excelência não tem nada a ver com dinheiro que você tem no bolso ou a sua condição de vida. Não. Excelência de você ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É essa excelência. Excelência de você conhecer a Deus e andar com Ele. Aonde você chegar, chega a presença de Deus. Aonde você chega a presença do Espírito Santo de Deus. Porque você é um homem ou uma mulher excelente. Você não é excelente por você mesmo. Você é excelente porque quando Deus olha para você, vê o Espírito Santo de Deus. Vê Jesus Cristo em você. É por isso. Amém? Então, essa atitude que Daniel vivia, irmãos, aí, quando ele chegou no momento de ser confrontado, a Bíblia fala que, versículo 16, do capítulo 6. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Até o rei falou isso para Daniel, porque conhecia Daniel. Irmãos, nesse momento que Daniel estava indo para a cova dos leões, imagina eu e você, irmão, o que a gente faria? Irmãos, eu não sei, eu não posso falar para você que eu acho que eu teria essa atitude de Daniel, eu não sei. Eu acho que eu falava, não, esquece, vamos brincar de outra coisa. Olha aqui, irmãos, nessa época aqui, o reinado, se divertia com os homens e mulheres que eram lançados dentro das covas para os leões comerem. Essa era a alegria do rei da época. Divertimento. Comer os hebreus, os judeus, os povos que eram servos. Era esse o divertimento. Imagina a fome que aqueles leões estavam. E não era um só, eram os leões. E o rei falou: olha, Daniel, não tem jeito agora. Porque a cova era profunda, a pessoa era jogada lá, colocavam uma pedra e o rei selava para ninguém abrir aquela pedra, para ninguém tirar aquela pedra. Nem o próprio rei poderia revogar o decreto que ele mesmo assinou. Tinha que ser cumprido. Tanto que o rei ficou com o coração pesado em relação a Daniel, porque conhecia Daniel. Mas não teve jeito para Daniel.
ele foi lançado na cova dos leões. A palavra de Deus diz que foi colocado a pedra, o rei selou aquele lugar e Daniel ficou dentro da cova. Olha comigo, situação de Daniel dentro da cova dos leões. Estava sozinho. Quantas vezes nós ficamos sozinhos quando nós estamos passando grandes privações? Você liga para uma pessoa, você liga para outra, você liga para o seu pastor, ele não atende. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo que aparentemente você esteja só, a palavra de Deus diz que Deus jamais te abandona. Mesmo que a sua mãe e o seu pai te abandone, o Senhor jamais vai te abandonar. Essa é a palavra de Deus. Daniel não tinha controle da situação. Não tinha como ele controlar aquela situação. A situação já estava feita. Imagina você dentro da cova dos leões. O que você fazia? Saía correndo? Tentava subir, escalar lá a cova? Não tinha jeito, irmãos. Ele estava lá dentro. Ele não tinha controle. Agora eu quero falar para você. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus está no controle, quem é que vai impedir? Ninguém. Olha o que diz Daniel capítulo 6, versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Nada. Não tinha controle e não tinha como sair daquele problema. Irmãos, naquele lugar que Daniel estava, na cova, não tinha humanamente nada que pudesse ser feito. Quantas vezes nós estamos iguais, espiritualmente falando, dentro de uma situação da nossa vida, que nada nem ninguém pode fazer nada? Quantas vezes nos encontramos com um problema que não tem saída, que você está só, que não tem saída, que humanamente é impossível, porque é nessa hora, irmão, que o Deus de Israel fecha a boca do leão. É nessa hora que o Senhor se manifesta poderosamente na nossa vida. Se você está passando por qualquer problema, e eu te garanto que não é maior do que o problema que Daniel teve, com certeza, fica firme, persevere no Senhor, não desista. Ore, busque a face de Deus. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de problema. Porque muitos acham que pecado é problema, não é não. Pecado é algo que você fez acontecer. E aí você está agora recebendo a paga da sua imprudência. Porque algumas pessoas falam assim, eu não sei o que está acontecendo, estou endividado. Está endividado? Mas espera aí, por quê? Não sei, eu peguei meu cartão de crédito, gastei ele todo e não consegui pagar a fatura e paguei o mínimo. Aí, eu estou com um problemão. Claro que está. Espera aí, você não organizou a sua vida financeira, você não administrou aquilo que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, é claro que você vai ficar endividado. Claro, irmãos. Não precisa. Aí o diabo fala, essa não fui eu. Claro que não foi. Não tem nada a ver com o diabo, irmãos. Tem a ver com a nossa má administração. Isso aí, essa dificuldade, foi causada por você mesmo. Eu estou falando de problemas como esse. Não havia acusação contra Daniel. E ele foi lançado na cova dos leões. Eu estou falando daquele problema que vem e que você não tem o que fazer. Eu estou falando de problemas que, como Daniel, ele não tinha saída. Humanamente era impossível.
Mas para Deus, não existe impossíveis. Existia uma sentença de derrota contra Daniel. Mas a última palavra vem do Senhor, amém, irmãos? A última palavra vem do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Ele passou várias horas, porque a Bíblia fala que ele foi lançado, o rei foi para o palácio, não conseguiu comer, nem dormir, não conseguiu ouvir as músicas que vinham para que ele pudesse ficar mais calmo. A palavra de Deus diz que ele ficou ansioso até de manhã. E quando chegou de manhã, ele foi ver se Daniel tinha morrido. E eu quero falar para você que a ação sobrenatural de Deus é Ele que nos livra. Abra a sua Bíblia aí em Salmo 30. Salmos 30. Quero ler com você aqui. Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Dentro da cova dos leões. Irmãos, eu imagino aquela situação. Aquele lugar já não devia estar muito cheiroso, né? Aquele lugar com certeza tinha resto de pessoas mortas. Aquele lugar era um lugar desagradável. Mas Daniel passou a noite inteira lá dentro. Imagina o que ele ficou fazendo. Eu lembro que quando nós fomos assaltados e fizeram um resgate, um sequestro relâmpago assim, que demorou 1 hora mais ou menos. Relâmpago para eles, para a gente parecia a vida inteira. E estava tudo certo, uma alegria total, a gente estava ministrando na igreja, eu estava dando aula para a escola de líderes, o Paulo também. Coisa legal, saímos de lá 10 horas da noite, fomos pegar o carro, quando a gente entrou no carro junto com uma irmãzinha da igreja. E aí, quando nós entramos, os caras entraram junto, e aí apertou tudo, foi aquela confusão, né, dentro do carro. E eu estava dirigindo, o Paulo do lado, eles falaram, passa para trás. E foi uma dificuldade, porque para eu passar tudo bem, mas para o Paulo você imagina, né? E a gente teve que se espremer todo mundo, não foi, Paulo? E a gente se espremia até que a gente sentou lá atrás e eles falaram, não olha para a gente. Colocaram o boné assim, não olha para a gente, olha para trás. O que a gente começou a fazer? Orar em línguas. Começamos a orar em línguas e eles olhavam, e a gente orando em língua, e eu orando em língua, e eu não parava. E eles falaram, calma, nós vamos soltar vocês, fica tranquilos. Tranquilo. E eu falava, então por que não solta? Solta logo a gente. E ele falava, cala a boca, ô, gordinho, fala para essa mulher tua calar a boca. Era desse, não foi, Paulo? Desse jeito. E, o gordinho foi força de expressão, né? Tá. Aí eles começaram a andar e correr, e eu falando assim, Deus, faz esse carro bater, Deus, faz esse carro bater, porque eu queria que batesse, né? Que pelo menos se batesse, ia acontecer alguma coisa e a gente ia sair correndo. Mas, irmãos, e eles começaram a andar para uns lugares, para quem conhece Goiânia, lá para as pedreiras lá de Aparecida de Goiânia. E lá é um lugar de desova. E quando foi chegando, que eles entraram, eu falei, Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito, o que eu acho que é hoje mesmo. Não vai ter jeito, o negócio está, vamos para o céu mais cedo. E a gente, irmãos, e a gente orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. Foi um desespero. E não era uma cova cheia de leões. Mas era um momento de tensão. Sabe? Um momento assim, que, olha, não tinha jeito, só o Senhor. E realmente, irmãos, quando eles estavam no meio lá da pedreira, que é um lugar super deserto, todo escuro, cheio de mato, que eles falam que ali eles, né, matam as pessoas e tal, eles pararam o carro. Quando eles pararam, aí eu gelei.
E estava eu, o Paulo e a Cíntia, uma discípula nossa lá do Brasil. Ela magrinha desse jeito, né? Eu no meio, o Paulo. Eles falaram, agora, abriram as portas, falaram, agora sai. Vai andando devagar e não olha para trás. Nós pegamos as mãozinhas assim, os três. Não foi, Paulo? Pegamos a mãozinha assim, os três, olhamos um para o outro, falando, é agora. E a gente foi orando, irmãos, orando em línguas. Orando. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me cobre com teu sangue. Irmãos, a gente só ouviu as portas baterem. Pá! E eles foram embora. Graças a Deus. Nunca mais vimos carro, nunca mais vimos nada. Mas as nossas vidas, o Senhor guardou. Sabe, irmãos, tem momentos que são assim, cova de leão. Tem momentos na nossa vida que são difíceis, sim. Que não adianta o seu irmãozinho abençoado falar, que é isso, irmão, tenha fé. Fé é porque não é você que está vivendo. Irmãos, tem momentos que é só o Senhor. E você tem que falar, Deus, não estou com fé, não estou crendo, mas é no teu nome. É no teu nome. É para o Senhor. Eu quero te falar uma coisa. Deus livra? Livra. Mas Ele livrou Estevão das pedradas? Não. Tem momentos, irmãos, que Ele não livra. Porque Ele quer você perto dEle. Aí já é problema dEle. Não é não. Porque aquele que vive e reina, Ele habita dentro de nós. E mesmo que morramos, vivemos para Ele. Mesmo que a gente morra, a gente vai viver eternamente com Ele. Amém? Esse é o nosso conforto. Esse é o evangelho pleno. Esse é o nosso conforto. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Sua vida está nas mãos do Senhor, e Ele está vivo. Ele reina. Amém? Ele está vivo. Se você continuar a ler Daniel, estudar esse capítulo 6, você vai ver que teve uma consequência quando o rei chegou lá e falou assim, tira a pedra. Daniel, será que porventura o Deus que você serve te livrou? Ó Deus, estou aqui, rapaz. Estou vivo. Ó rei, estou vivo aqui, ó. O meu Deus não achou iniquidade na minha vida. Nem contra ele, nem contra você. Viva o rei. E viva o Senhor da glória. Irmãos, interessante que o rei, ele estava preocupado com Daniel. E ele não conhecia o Senhor da glória. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas ele conhecia, ele já tinha ouvido falar que Daniel era esse homem que atraía as manifestações do Espírito Santo de Deus na vida dele. Você está atraindo o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, irmão? Será que eu estou atraindo o sobrenatural de Deus na minha vida? Será que as pessoas podem olhar para mim e falar, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Homem e mulher de sabedoria, homem e mulher cheio de experiência, cheio de intimidade com Deus. Olha, Daniel, ele tinha um testemunho. Tanto que o rei estava preocupado com ele. E a Bíblia fala que Daniel saiu lá de dentro.
ileso. E Daniel falou: o Deus que eu sirvo mandou um anjo e fechou a boca dos leões. O Deus que nós servimos, irmãos, mandará anjos ao seu socorro em todos os momentos que você estiver em qualquer dificuldade. Porque Ele é um Deus fiel. Deus não se preocupa com as coisas. Deus se preocupa com você. Deus tem um interesse especial pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Não importa quem se levante contra nós, irmãos. Deus é que cuida de cada um de nós. A palavra de Deus diz que aquele rei honrou a Daniel, colocou ele no lugar mais alto. Honrou a Daniel e fez um decreto: a partir de hoje, vamos servir ao Deus de Daniel. A partir de hoje, o Deus de Daniel, que livrou ele da cova dos leões, é esse Deus que nós queremos adorar. Irmãos, isso é testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. Porque quando alguém olhar para você, vai falar: o Deus da Lilian, que ela serve. Eu lembro que a minha irmã, antes de eu me converter, ela orava por mim. E aí eu já contei isso aqui. Teve um dia, uma noite, que eu quase morri e tal, porque eu tinha usado muita droga, aquelas coisas, eu já contei isso aqui. Naquela hora eu falei: Senhor, o Jesus que a minha irmã serve, que me salve. E eu apaguei e dormi. Quando eu acordei, eu pensei que eu tinha morrido, né? Aí eu falei: gente, será que eu morri? Eu acho que eu morri. Eu vou lá no quarto do meu pai e da minha mãe. Se eles falarem comigo, tá tranquilo, eu não morri. E foi o que eu fiz. Cheguei lá e falei: mãe, pai, eles: o que foi, menina? Falei: nada, tá legal, tô viva. Irmãos, é esse Deus que livra, é esse Deus que transforma, é esse Deus das maravilhas. Um Deus simples, irmão. Um Deus simples, que não tem teologia, não tem nada. A teologia é para nós, para a edificação nossa. Mas Ele é um Deus íntimo, pessoal, papai, paizinho, Abba Pai. O meu Deus, que eu falo para Ele, que Ele me conhece, que conhece as minhas guerras, minhas vitórias, conhece minhas depressões, pressões. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que nos livra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Deus, obrigado, porque o Senhor é esse Deus que tem livrado cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem se preocupado com as nossas vidas. E não existe nada nem ninguém que irá nos impedir de cumprir o teu propósito nessa terra, Pai. Porque foi o Senhor que nos chamou. O Senhor nos capacita. O Senhor fala coisas tremendas e sobrenaturais ao nosso coração. Pai, que a história de Daniel possa ser um exemplo, um modelo para a nossa vida contigo. E que nós possamos glorificar o teu nome.